Sabemos do grande impacto que a internet tem em nossas vidas hoje em dia. Ela mudou drasticamente a minha vida também. Hoje eu vou contar a verdade mais terrível que descobri por meio dela. Meus pais eram 2 historiadores e arqueólogos incríveis, apaixonados pelo que faziam. Nossa vida sempre foi repleta de malas e bolsas, pois eles participavam de escavações no mundo todo. Era incrível mudar de um local antigo para outro e aprender sobre povos novos, suas culturas, idiomas e história. Claro, era difícil se adaptar ao novo lar, escola e estilo de vida, e bem lá no fundo, eu desejava que a gente se estabelecesse em algum lugar um dia. E mais, eu nunca tinha aquelas coisas normais que as crianças da minha idade tinham e usavam todos os dias. Nós nunca tínhamos uma TV, nem internet. Em alguns lugares nem podíamos usar nossos celulares, pois não havia cobertura telefônica. Mas isso nunca me incomodou muito. Eu sempre pensava que tinha uma infância muito feliz, mas tudo mudou um dia. Nós estávamos morando em uma cidadezinha na Índia e meus pais estavam trabalhando dia e noite. Eles saíam cedo e só voltavam para casa tarde da noite. Uma vez minha mãe voltou sozinha para casa. Ela parecia muito preocupada e nervosa e me disse que meu pai tinha precisado fazer uma importante viagem de negócios e que ela se encontraria com ele em breve, mas que eu não poderia ir com eles. Eu ia ficar com meus avós. Ela disse que tínhamos que sair imediatamente e me mandou arrumar minhas coisas o mais rápido possível. Nem é preciso dizer que fiquei em choque. Isso nunca tinha acontecido antes. Nós fizemos um voo noturno para Austin, nos Estados Unidos, a cidade onde meus avós moravam. Claro, eu estava feliz por vê-los, e embora minha mãe tenha tentado me convencer de que estava tudo bem, eu ainda estava preocupada. Eu me diverti bastante na casa dos meus avós, mas minha mãe partiu no mesmo dia em que chegamos lá. Ela prometeu que eles voltariam para me ver em 2 semanas, mas isso não aconteceu. Meus avós me disseram que meus pais tinham que trabalhar em uma coisa muito importante e que voltariam um pouco depois do previsto. Minha avó também disse que a viagem deles não era motivo para eu ficar à toa o dia inteiro e que meus pais queriam que eu fosse para um colégio interno. Aquilo era assustador. Eu jamais tinha ido para uma escola grande e moderna em uma metrópole americana, mas tentei me convencer de que seria uma boa experiência. Então, me despedi e fui para o internato. No começo, tudo foi diferente e estranho. A escola era enorme e havia aparelhos eletrônicos por toda parte. Todos os meus colegas estavam sempre olhando para seus celulares ou discutindo assuntos dos quais eu não sabia nada. Eu costumava ouvir risadas atrás de mim quando tentava estudar no computador da biblioteca ou quando fazia algumas perguntas idiotas sobre coisas que são muito comuns no mundo moderno. Eu queria que eles perguntassem sobre os costumes das tribos africanas ou que me pedissem para falar em mandarim. A única pessoa com a qual eu consegui fazer amizade foi a Olivia, minha colega de quarto. Ela ficou encantada com o fato de eu ter passado a vida inteira longe da civilização. Ela me fazia perguntas a noite inteira, tanto que nós 2 ficávamos sonolentas durante as aulas do dia seguinte. Mas ela também tentou me envolver em tudo o que estava acontecendo na escola e tentou me tornar mais moderna. Me ensinou a usar todos os aparelhos e me disse quais eram mais importantes e até me ensinou a usar a internet. Meus pais sempre tinham sido muito conservadores e me disseram que não havia nada de especial na rede. Me incentivaram a ler livros ao invés de ficar encarando uma tela, mas senti que um mundo totalmente novo havia se aberto para mim. Eu poderia pesquisar sobre qualquer assunto que quisesse. Aí comecei a passar muito tempo na internet, fiz novos amigos e me tornei uma aluna normal. O tempo foi passando, mas eu ainda não tinha recebido notícia alguma dos meus pais. Eu nunca tinha falado com a Olivia sobre eles, até que as férias chegaram. Ela me contou que passaria as férias nas montanhas com seus pais e me perguntou: "Para onde você vai, Kira? Para onde seus pais vão levá-la desta vez?" Eu desabei a chorar e contei tudo para ela. Mas a Olivia não se deixou abater. Ela disse: "Fala sério, nós temos acesso à internet. Se seus pais são arqueólogos famosos, vamos encontrá-los rapidinho. Vamos pesquisar lá?" Aí nós fomos para a biblioteca e começamos a pesquisa, e não demorou muito. Encontramos um monte de artigos sobre os projetos nos quais meus pais tinham trabalhado antes, mas não havia nenhuma informação sobre o que eles estavam fazendo agora. Mas aí encontrei um fórum onde arqueólogos estavam discutindo um monte de assuntos profissionais e não profissionais, e as contas do meu pai e da minha mãe estavam lá também. Mas por algum motivo elas estavam bloqueadas. Eu continuei pesquisando e finalmente encontrei um fórum onde os arqueólogos estavam discutindo um roubo que tinha acontecido na Índia. Eu cliquei no link com a mão trêmula e vi as fotos dos meus pais.
As palavras roubo, relíquias antigas e presos apareciam em todas as mensagens. Meus pais, minha mãe e meu pai não estavam viajando coisa nenhuma. Eles estavam presos por terem roubado relíquias indianas antigas. Eu não conseguia acreditar no que estava vendo. A Olivia estava sentada do meu lado, chocada. Eu demorei um pouco para voltar a respirar e assim que consegui me levantar, liguei para minha avó. Meus avós já sabiam o que tinha acontecido desde o primeiro dia, quando meu pai tinha sido preso. Foi minha avó que insistiu para que eu viesse para Austin. Pouco tempo depois, minha mãe também foi presa como cúmplice. Minha avó a convenceu a esconder aquela verdade amarga de mim enquanto fosse possível. E aquilo doía demais, pois a única coisa que eu queria era ver meus pais de novo. Implorei para meus avós me levarem para visitá-los, e depois de um bom tempo, eles concordaram. Era muito estranho ver minha mãe e meu pai usando aqueles uniformes laranjas e não poder pegar na mão deles, nem tirá-los daquele lugar horrível. Houve muitas lágrimas, pedidos de desculpas e remorso, e eu não podia fazer nada. Mas espera aí, 5 anos para o meu pai e 3 para minha mãe. Eu serei adulta quando eles saírem. Eu tenho que admitir que fiquei muito brava com eles no começo. Não esperava que fizessem uma coisa dessas. Eles destruíram suas próprias vidas e a minha também. Eu precisei de um tempo para perdoá-los. Já faz quase 3 anos agora e estou doida para ver minha mãe de novo. Eu sei que vai ser difícil para ela, para todos nós na verdade, mas temos que pagar por nossos erros e sermos responsabilizados pelas coisas que fazemos. Seus pais já cometeram algum erro injustificável? Você os perdoou? Eu adoraria ler suas histórias. E seria ótimo saber que você assistiu este vídeo e conheceu a minha história. É preciso nos unirmos e nos mantermos firmes por nós e por nossa família.